Salve progressistas, eu sou o Clayson. Nós estamos completando 10 dias do falecimento de um jovem que estava participando de um evento que as informações sobre esse evento ainda ficam muito desencontradas. Eu falo para você, como jornalista, eu tive dificuldade de apurar todas as informações e até esse momento o que eu vou passar para você é o que está disponível na internet e nas redes sociais. O problema é que algumas dessas postagens, quando eu comecei a fazer a apuração, elas não existem mais. Então, fica aqui também um apelo para que os próprios responsáveis possam explicar o que de fato aconteceu com o falecimento desse jovem. Eu vou trazer para você aqui, inclusive, os stories que foram as últimas publicações desse jovem antes dele ter um infarto e falecer. É claro que nós estamos falando aqui de um evento que tem muitos participantes, inclusive um sócio, provavelmente um sócio do Pablo Marçal, mas o próprio Pablo Marçal, ele divulga eventos como esse aqui, ó, a pior corrida da sua vida. E ali está o nome dele, o nome de uma outra pessoa. E a ideia deles é incentivar as pessoas a correrem, fazer maratonas, correrem longas distâncias, e com isso, com essa situação de provação, eles terem ali um momento de superação. Na verdade, nós já tivemos algo muito grave acontecendo envolvendo o próprio Pablo Marçal, que foi quando ele levou pessoas para uma montanha, pessoas sem o mínimo treinamento, sem o mínimo preparo, e essas pessoas tiveram que ser resgatadas do alto da montanha, porque muitas delas poderiam morrer. Então, por muito pouco, muitas pessoas que estavam lá sem se preparar, eles subiram no alto de uma montanha, por exemplo, um local muito frio, um local chuvoso, e eles foram para lá sem nenhuma proteção, sem nada, né? Chegaram lá, muitos já estavam com hipotermia, e foi necessária uma ação do Corpo de Bombeiros numa situação de emergência para poder salvar aquelas pessoas. Hoje eu vou falar um pouco para você sobre quem é o Pablo Marçal por intermédio do próprio Pablo Marçal. As questões que estão disponíveis na internet, que eu apurei aqui para você, e as questões que ele mesmo divulga nas suas próprias redes. E eu quero que você tire as conclusões. Eu não estou aqui para fazer julgamento de ninguém, não vou fazer julgamento do Pablo Marçal para você, tá? Mas eu acredito que as informações que eu vou trazer aqui vão servir para que você possa tirar as suas próprias conclusões. E o objetivo desse vídeo é um apelo para que a gente possa entender o que aconteceu com esse jovem. Entender por que também as pessoas estão sabendo o que está acontecendo e isso não é divulgado pela grande mídia. Por que as pessoas não estão dando muita atenção para isso se nós temos a perda de uma vida? Então, tudo isso nós vamos abordar no vídeo de agora, sempre pedindo para você dar o like. É um vídeo um pouco mais sério, eu já estou avisando, inclusive, para pessoas que têm gatilhos, que nós vamos mostrar os vídeos, né, os últimos vídeos do jovem, então já estou fazendo esse aviso aqui para você também. Mas dê o like e se inscreva no canal, porque nós precisamos continuar o nosso trabalho. Nossos vídeos, a maioria deles tem um certo humor, a gente procura fazer as coisas com leveza, mas esse vídeo aqui é um vídeo um pouco mais sério, porque a situação merece essa seriedade. Quando o Pablo Marçal foi fazer o lançamento da candidatura dele à presidência da República pelo PROS, ele teve a ideia de fazer esse lançamento, um teste, pelo Clubhouse, que é uma plataforma, uma rede social de áudio. E naquela ocasião, eu tive a oportunidade de ter uma entrevista muito rápida com o Pablo Marçal. Foi aberto para o público fazer perguntas ao Pablo Marçal e eu tive essa oportunidade. Na primeira interação direta que eu tive com o Pablo Marçal, as perguntas que eu fiz elas foram muito pontuais. Eu falei sobre duas coisas. A primeira é sobre o partido dele e a segunda é sobre um caso em que ele se envolveu, muito sério, em que ele poderia ter sido preso por estelionato. E quando eu fiz essas perguntas, ele teve ali um silêncio, ficou em silêncio por um tempo, depois ele saiu, não respondeu, saiu da sala, e aí mandou algumas mensagens e tal, voltou depois,
dizendo que havia caído o sinal do celular dele. Enfim, ele ficou bem desconcertado e, ao final das contas, ele não foi assim claro ao explicar realmente esses dois pontos. O PROS, o partido do Pablo Marçal, é um partido muito complicado, é um partido cheio de problemas. E não é de agora não, já faz um bom tempo. Partido com contas suspeitas, tem helicóptero e banheira de hidromassagem no gabinete do presidente. Eurípides Júnior é investigado pelo TRE do Distrito Federal, Polícia Federal e Ministério Público por crime eleitoral com dinheiro público que os partidos recebem da União. Candidatos do PROS dizem que o partido lançou na prestação de contas das campanhas um dinheiro que nunca receberam. Então a coisa é complicada. Olha só, presidente do PROS tem prisão decretada pela Justiça. Investigação mira suposto esquema de desvio de mais de 2 milhões em contratos da Prefeitura de Marabá, no Pará. Eles também tiveram que devolver dinheiro. PROS terá que devolver 11,25 milhões a cofres públicos. Determinação do TSE após desaprovar prestação de contas do partido. Então, você percebe que é um partido com bastante problema, muitos problemas. É um partido realmente complicado. E a primeira pergunta que eu fiz para ele foi justamente por que ele optou em ser candidato a presidente por um partido que é envolto numa série de falcatruas e problemas jurídicos e de corrupção. A segunda pergunta que eu fiz para ele foi sobre um caso de desvio de dinheiro de bancos. Coach messiânico Pablo Marçal já foi condenado por desvio de dinheiro de bancos. Pablo Marçal tinha 18 anos em 2005, ano em que teria se envolvido com a organização criminosa. Ele foi condenado por furto qualificado, mas teve a pena extinta em 2018. Na verdade, ele teve a pena extinta por prescrição retroativa. Ele foi condenado, mas não foi preso porque a pena foi prescrita. E é importante a gente levar em consideração que muitas pessoas parecem saber, né, as pessoas que seguem o Marçal, ele é um influencer, sabem disso, mas não dão muita importância para isso. E ele fala sobre isso com muita naturalidade e parece que as pessoas não se importam com esse perfil dele de ter sido condenado por furto. A gente também tem uma mudança no comportamento do Pablo. No começo ele era um influencer e colocava aquelas mensagens de coach. Depois de um tempo ele começou a inserir mensagens políticas. As palavras de coach do Pablo sempre foram aquelas coisas bem rasas e bem estúpidas. Você vê, por exemplo, nesse momento em que ele faz uma comparação com a maçã. O dinheiro que você ganha de salário, pode ser o tanto que for, vai ficar rico nunca. O que faz você ficar rico é pegar esse dinheiro e pôr ele com a fêmea. Aplicação. Empresa. O que você faz? Você coloca esse dinheiro para ele dar dinheirinhos. E o grande segredo da vida é pegar esses filhotes e pôr eles para engordar e crescer e continuar fazendo o mesmo circuito. Por que eu estou te falando isso? Vocês aprenderam a trocar um mês de trabalho numa maçã. Escuta isso aqui que é forte. Vocês aprenderam a trocar um mês de trabalho numa maçã. E aí você vive contente, porque dá para comer essa maçã. Se você perguntar para mim como é que faz para sair desse circuito, esse ciclo vicioso, você vai cortar essa maçã no meio, vai tirar a semente, vai plantar, vai vender a metade da maçã e vai, de forma terrível, por um período, vai comer só a metade. Você vê que parece bem ridículo, bem estúpido e talvez até infantil o tipo de argumento que ele utiliza. Mas ele faz um caldeirão ali que atrai e seduz muitas pessoas, porque ele coloca religião, ele coloca Deus, ele fala sobre prosperidade e muitas dessas pessoas que se atrelam a esses conhecimentos do Pablo, elas não estão bem financeiramente, então elas veem no Pablo uma oportunidade de mudança. E aí, agora, recentemente, ele coloca também a questão da política. Antes de trazer algumas questões sobre política, eu vou colocar mais um exemplo dessa brincadeira infantil dele de coach de prosperidade. Aqui ele está falando sobre a lavoura.
faço tudo e eu queria ajudar todo mundo que eu amo, mas eles não querem ser ajudados. Deus é desse jeito. Alguém fala, não entendi, só um fala. Imagina Deus olhando pra você e falando assim, então eu tenho tanta prosperidade para te dar, mas você não cresce. Eu queria te dar um carro, filho, mas sua perna é pequena. Você tem 5 anos, você não alcança o pedal. Eu queria, mas eu seria irresponsável de colocar riqueza na sua mão. Vocês entendem quem é Deus ou não? Nem Deus consegue fazer, porque Ele não quebra a própria palavra dEle. Ele não vai te obrigar a prosperar. Ele te deu o direito, o dever é seu. Peraí, se Deus me deu o direito, é só acessar. Só que eu preciso ter o meu dever. Eu anotarei assim, não é dever de Deus me prosperar. É meu direito, o dever é meu. Se não plantar, não vai ter como. Deus nunca vai dar 1 quilo de adubo para quem não está plantando, mas o adubo pode chegar sem você plantando. Deus nunca vai mandar um comprador comprar a lavoura que não existe. Ele pode mandar o comprador da lavoura, se a lavoura existir. Olhando assim, parece que é uma pessoa contando uma piada, né? Parece até realmente algo cômico, mas as pessoas levam muito a sério isso e mais. As pessoas estão dispostas a pagar caro, porque se você não tem um retorno, R$1 é caro, mas ali é muito mais do que R$1. Muitas vezes há cursos de mais de R$400, mais de R$1.000. E se você juntar as pessoas, você vai perceber que o número de seguidores dele, somados ao número de pessoas que estão dispostas a pagar para ouvir esse tipo de groselha, você vai perceber que aquilo dá muito dinheiro. Eu vou trazer só mais um vídeo aqui para você entender como que ele leva o assunto. Você está pensando que é um assunto de prosperidade, de Deus, mas olha só o que ele fala no final. Deus olha você cantando, põe no mute. Porque ele não está procurando música. Ele fica só sentindo o cheiro do coração. Aí fica os irmãos, eu canto demais. Mas não é concurso de música. Ele procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então eu quero saber só do espírito e da verdade. O resto tanto fez. Pablo, é por isso que você canta mal de jeito? Sim. Porque não importa isso pra ele. Eu tô te falando, cara, aprende o jogo. Tem gente que acha que agrada a Deus sendo comportado. E se eu te falar que às vezes um mau comportamento seu pode agradar a Deus? Aí alguém chora agora. Tem gente que fala, eu gostava dele até agora, tá repreendido. Tá escrito assim, ó. As parteiras não cumpriram a ordem do faraó e esconderam Moisés. Aí tá escrito assim, ó. Elas mentiram. E tá escrito logo embaixo assim. E Deus agradou delas. Pode escrever aí. Eu dou minha vida se você estiver errado. Você pode levar. Não é meu comportamento que agrada a Deus. É o cumprimento do propósito. Não sei que jeito você vai fazer. Não estou falando para você ser um vagabundo igual o Lula. Percebeu a armadilha? E aí ele fala que o comportamento, não importa o comportamento. Não sei se ele está falando sobre o fato dele ter furtado pessoas anteriormente. A gente não sabe qual que é a relação que ele está tirando ali, mas você percebeu no final o que ele traz? Eu vou trazer agora para você os stories desse rapaz poucos minutos antes dele sofrer a parada cardíaca, ser levado para o hospital e falecer no hospital. Isso foi uma questão de poucas horas. E você vai perceber que já tinha algo de errado ali, mas o rapaz estava tão envolto com esse discurso de coach, com esse discurso de superação, que ele realmente acreditava que o que ele estava fazendo era o certo, quando na verdade ele estava completamente despreparado para aquela situação e pagou com a vida. Vamos ver esse vídeo. Tem gente dizendo que vai ser 42, eu não sei o que vai acontecer não. Lascou o trem hoje, aonde eu fui me enfiar, rapaz. Bora, Brunão, quantos quilômetros hoje? Ó, não travou 5 km, já vai direto pros 42 km hoje. Isso quer desbloqueio, hein? Mano, ele só chegou e falou, o que vocês vão fazer? Tô junto. Falei primeiro que era 21. Já saiu o código daqui. Assim como na corrida, na sua vida você também tem que ter pessoas de referência. No começo da corrida, peguei o Adonis como referência. Tudo que ele tava fazendo, eu tava só olhando no pé dele. O que ele tava fazendo, eu tava fazendo. Então, a mente dele tava preocupada em correr.
em ver o caminho. A minha, só em acompanhar ele. Peguei ele como referência e fui atrás. E tô até agora. Agora o próximo código que eu extraí, próximo store. Eu tive que parar ali atrás pra arrumar meu tênis. Tava apertado. Vamos! Tava formigando meu pé. Aí a galera foi e eu fiquei. Na vida também. O cara que você pegar como referência não vai te esperar. Ele vai fazer o que ele tem que fazer. Depois, irmão, você que tem que se lascar pra alcançar ele. Alcancei. Tô aqui. Tive que dar mais gás. Então você tem um cara de referência, não espere ele deslanchar na sua frente. Corra atrás dele, vambora. E aqui nós temos a informação. O jovem morre em corrida ligada a Pablo Marçal, família pede investigação. A defesa da família está reunindo elementos para apurar possíveis responsabilidades dos dirigentes das empresas no caso. Um dos questionamentos é se foi chamado o SAMU para socorrer a vítima, que foi levada até o hospital em um carro particular. Nada disso teria acontecido se não fosse a loucura do Pablo em fazer todo mundo correr 42 quilômetros, afirma Luciano Teixeira, um dos irmãos da vítima. Segundo o advogado da família, Gláucia Ferreira Rocha, Pablo tinha grande poder de influência sobre o grupo e isso deve ser investigado. Além disso, para ela, a empresa onde Bruno trabalhava ainda é, na prática, parte da holding comandada por Marçal. Bem, aqui estão todos os elementos para que você possa tirar suas próprias conclusões. Inclusive, nessa reportagem do UOL, existe também um parecer da defesa do Pablo Marçal. Eles falam, dentre outras coisas, que o Pablo não estava presente no dia em que aconteceu essa questão. Eles falam várias questões ali e a própria defesa do Pablo Marçal diz, olha, é muito comum que as pessoas façam desafios de 42 quilômetros, que todo mundo está sujeito a isso e tudo mais, que está dando apoio às famílias, aos familiares. Vale a pena você acompanhar aqui a reportagem por completo, o vídeo tá bem longo, mas eu quis trazer para você todas essas informações. Coloque no comentário aqui o que você pensa a respeito disso. Você acha que o Pablo Marçal deve ser punido? Você acha que ele tem responsabilidade? Ou você acha que não? Você acha que o fato dele não estar lá no dia, ele não tem nenhuma ligação com isso? Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça do like no vídeo, hein? Seu like é muito importante para que outras pessoas possam acompanhar o material que a gente desenvolve aqui no nosso canal. E a gente sempre pede para que as pessoas se inscrevam no canal. Sua inscrição é muito importante. A gente está com a nossa meta do 500 mil de inscritos em 2023. Com a sua inscrição a gente vai chegar lá. E a gente também pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajudem o nosso trabalho. Nós somos patrocinados pelas pessoas que acompanham o nosso trabalho todos os dias. São as pessoas que buscam informações por intermédio dos nossos vídeos diários aqui. E essas pessoas nos ajudam se inscrevendo no canal, mas também, de certa forma, sendo membro aqui, né? Você pode ser membro do canal, você pode ser membro do nosso Apoia-se. Você também pode fazer uma doação de qualquer valor pelo Pix, mas a gente sempre lembra, é só se você puder, tá? E se você quiser, claro. Qualquer doação é muito importante, qualquer valor é muito importante. E ser membro do nosso Apoia-se também é muito importante. Nós estamos à nossa meta, estamos tentando chegar pelo menos à metade da nossa meta. Então seja membro do nosso Apoia-se, do nosso canal. Daqui a pouquinho a gente volta.